quando eu estava fazendo... Ele sempre foi amante de leitura, né? E ele nunca me perguntou qual era o personagem central. Ele sempre dizia, qual é o teu sentimento quando leu isso? O que isso fez com a sua mente? E eu trouxe isso para todos os meus momentos de vida. Mas eu gostaria muito que vocês pensassem, nesse momento, o que significa as marcas que vocês têm. Quem daqui, muitas vezes, optou para ser professor por conta de um professor? Foi um professor que fez você pensar que eu quero ser professor. Foi um professor que chegou lá apaixonado por uma coisa que você nem conhecia e você começou a se apaixonar por conta dele. Isso é a marca que deixa um professor. E ao mesmo tempo, Júnior, essas marcas, elas fazem a gente pensar na identidade desse professor. E aí o Rubem Alves é muito feliz quando diz, nós professores, professor é um sujeito de identidade, de história, ele é um fundador de mundos. E aí o Rui Canário, que é um outro pesquisador da área, diz 4 coisas que é o professor, para desenvolver seus saberes. O primeiro, o professor é um analista simbólico, ele está o tempo todo trabalhando com a simbologia, com o corpo. Professor tem que ler corpo de aluno, não basta ser a fala só, desde os pequenos até o pós-doc. O corpo vai falando o tempo todo. Eu estou olhando para vocês e o tempo todo estou identificando as manifestações, até a respiração, o jeito de sorrir, o envolvimento. Mas professor também é artesão. Ele tem que ir costurando, articulando, relembrando, retomando, ressignificando, construindo links. Aqui quero dar um exemplo. Quando começaram a falar muito no PISA, da Finlândia, do projeto que a Finlândia desenvolve. Eu fui à Finlândia, um grupo de professores. E ao chegar lá, fizemos a primeira entrevista. A pergunta era para a equipe que organizou todo o programa, que é considerado um dos melhores do mundo. O que vocês se realizaram? Como é que foi para chegar nesse patamar de participação e de qualidade? A equipe de organizadores disse para mim, nós fizemos uma coisa que é fundamental. Nós fizemos a formação dos professores. Porque qualidade não adianta ter prédio sofisticado, tecnologia, livro, se não tiver professor que utilize isso de forma tendo consciência. Gente, não adianta investimento. Vocês podem ter uma biblioteca lindíssima, que nunca vai ser habitada se não tiver um professor apaixonado que leve para a literatura, para os contos, para a contagem. Contar um exemplo meu. Minha filha chegou em casa, 6 anos, olhou para mim e disse, mamãe, senta. Eu sentei. Ela falou, olha para mim. Eu olhei. Ela pegou um livro de história e disse, lê aqui comigo. Canta primeiro. Chegou a hora da história, chegou a hora. Eu cantei. Aí eu quis cantar mais, ela falou, já está ótimo. Aí ela começou a perguntar, o que você está vendo? Eu falava, ela, muito bem. E agora? Muito bem. Eu quis cantar mais, ela falou, já está ótimo. Acabou a hora da história. Preciso fazer algum comentário? Gente, não dá para ser mais uma escola de todo dia ela faz tudo sempre igual. Ninguém aguenta. Quando ela vira mesmice, a rotina da rotina, e não uma construção provocada pelos fatos, pelas ações, pelos contextos, Aí vem a terceira, o professor é um profissional da relação, ele precisa estar fazendo relações o tempo todo, relação com a família, por sinal, por favor, não falem mais que as famílias estão desestruturadas, as famílias estão estruturadas de formas diferentes, e nós vamos ter que aprender a lidar com essas famílias estruturadas de formas diferentes, isso não tem volta mais. Aqueles saudosistas que queriam ainda uma outra referência, e não é a dos outros que está estruturada de forma diferente, são as nossas também. Olhem para as nossas, como elas são organizadas. Ao mesmo tempo, o professor é um produtor de sentido. Quantas vezes um professor retira, e aqui eu vou dar um exemplo lindo. Eu fui a uma escola na Bahia, faz muitos anos atrás, eu fiz um projeto chamado... na verdade, era um projeto lindo, no Sítio do Descobrimento para os Educadores da Infância. Nós ganhamos, inclusive, o prêmio ECO, melhor projeto de formação para educadores infantis. E eu ia todo mês para Porto Seguro, Cabralha, Belmonte, Prado e Eunápolis, fazer um trabalho com eles. Não precisam me olhar com essa carinha, porque eu não ia para o Axé Music. Eu ia fazer o que eu estou fazendo com vocês. E um dos dias comecei a escola. Primeira escola que eu fui foi em Belmonte. Ao chegar lá,
Era uma escola agregada, que eles chamam, uma escola adaptada, uma casa adaptada. O meu comitê era 13h30, o meu comitê de recepção foi uma criança de 4 e outra de 5. Eu cheguei e falei para os meninos, boa tarde. O maior disse para mim, aqui é bom dia, porque ninguém comeu nada ainda. Aí eu falei, professora de vocês, ela foi buscar o gás, o pequeno falou, senão não tem comida hoje. Aí eu disse, que pena, eu queria tanto conhecer a escola. O maior disse, eu te mostro. O pequeno disse, a gente te mostra. Os dois me pegaram pelas mãos e foram adentrando a escola comigo. Olha, eu conheço muita escola nesse país, mas eu nunca tinha conhecido uma tão pauperizada. Quando eu entrei, aquele cheiro de mofo terrível, numa das paredes o maior disse, vem aqui para você ver. Aqui é os nossos painéis de trabalho. Aí o pequenininho disse, de vez em quando chove, a gente tira, enxuga e põe de novo. Aí daqui a pouco tinha um canto com as tintas. Eu falei, que beleza, as tintas não estão misturadas, porque não sei se misturar fica uma cor feia. Depois tinha um outro canto, que eles chamavam de biblioteca. Eram uns caixotinhos de banana, todos forrados de papel jornal. E eles estavam fazendo a capa de cada um dos livros, que eram livros velhos, mas a professora combinou. Só vai para a biblioteca, que eram os caixotinhos, aquele que eu fizer a leitura com vocês, depois a releitura e depois vocês contarem a história. Aí vem no fundo da sala uma imagem inesquecível. Um monte de escovinha de dente, tudo numas garrafinhas PET. Eu olhei para aquela cena e falei, minha querida, meu querido para o menino, nossa, que lindo, que cuidado. O grande falou, as nossas escovas, para ficar tudo higienizado. Aí o pequeno ficou olhando e viu que tinha uma escova que não estava dentro da garrafa. O pequeno olhou para o grande e fez assim nele, tem uma escova fora. O grande falou, não fala nada, é visita. Olha que coisa. Aí eu escrevi um texto, a escola que aparentemente nada tinha e tudo tinha. Porque tinha uma professora ali, que nem precisou da presença física dela, para ela ser tão materializada como aquela conduta daquelas crianças. Eu estou sendo clara? E eu gostaria que vocês pensassem muito isso, o professor é produtor de sentido. Claro que nós precisamos de condições de trabalho, mas nós precisamos fazer dessas condições crenças efetivas. Para que a gente transforme, por favor, Júnior, uma identidade que vai fazer a gente buscar uma felicidade, por favor. Aqui, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, tem uma autora canadense chamada Mary Christine Josso, que diz, a busca da felicidade. Por favor, aqui não é livro de autoajuda, porque o autoajuda só ajuda ele mesmo, estão tudo rico, né? Não é isso que eu estou falando. Aqui é no sentido da felicidade. Gente, até a palavra felicidade a gente vem banalizando. E eu tenho muito medo disso, porque nós educadores temos que ter essa busca aí, a busca da felicidade, a busca de si, a busca de nós, a busca de conhecimento, a busca do quê? De sentido, a busca de um real sentido para aquilo que a gente faz. O que eu estou fazendo com a minha história de vida e com meus alunos? Que saberes eu estou construindo com eles? Como é que essa geração, que não viu muitas coisas que vivemos, tem a possibilidade de conhecer a cultura dessa região, tem a possibilidade de ler o mundo, não só pela mídia que está aí colocando questões muitas vezes que não dá conta da imaginação, da construção, das relações. Ao mesmo tempo, como é que é nessa busca, por favor, Júnior, eu vou percebendo que essa trajetória tem que se transformar cada vez socioculturalmente no quê? Numa obra programada, numa obra inédita. Cada aula é inédita, não é inédita no sentido de que nunca foi feita, é inédita na construção daquele grupo. Perguntar para você, minha querida, com esse olho bonito, essa noite é inédita para você? Por quê? O ineditismo é isso, é quando eu faço as relações, eu retomo, e eu reconstruo, e eu me dou espaço para construir. Ao mesmo tempo, o inédito é uma construção permanente. Sabe o que é essa imagem aí? Quanto tempo levou para construir? Anos e anos e anos. Quem construiu não pensou assim, eu só vou fazer se eu ver o final. É mais ou menos o que acontece com a gente. E aí eu vou me reportar uma imagem que eu vivi. Eu fui em 1988, né? Olha, 98, desculpa, em 1998, para o Japão, para um centro de desenvolvimento em Kanagawa.
tem lá um centro de desenvolvimento humano, muito interessante. Quando você chega, tem um aparato tecnológico invejável. Você entra e tira uma foto de você que vai para o teto. E a fala deles é o seguinte: toda vez que você entra no espaço, você marca aquele espaço. Olha que coisa bonita. Bem, aí eu falo inglês, mas o inglês com o japonês é muito difícil. De repente, veio uma tradutora. Felizmente brasileira, olha que presente de Deus. E aí olhou para mim e falou: eu vou fazer a tradução. A cena foi inesquecível, ela começou assim. Olhei para ela e falei: minha querida, me fala como é que nós vamos trabalhar. Ela falou: olha, professora, eu vou te explicar um pouco os rituais. Um deles é assim: toda vez que chegar uma autoridade aqui, a senhora não esqueça que nós temos que referenciar e se apresentar. Isso é um hábito da nossa cultura. Tá bom. Chegou o diretor de Kanagawa. Chegou, se apresentou, falou: eu sou o diretor de Kanagawa. E me referenciou. Eu falei para ele: eu sou professora Emília Cipriano do Brasil. E abaixei para ficar um pouco mais baixa que ele, porque ele é a autoridade. Quando eu fiz isso, o homem não teve dúvida, abaixou também. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada. Aí eu abaixei mais um pouquinho. E o homem abaixou. Aí eu falei: gente, nós vamos ficar brincando disso, não é possível? Aí eu abaixei só mais um pouquinho para ver se eu estava vendo errado. E ele abaixou. Aí eu chamei a tradutora, falei: minha querida, explica o que está acontecendo aqui. Falei: você não disse para ele que é professor? Essa é a maior autoridade. É a única que o imperador se curva é com o professor. Igualzinho a gente, né? Só que tem um detalhe: eu vou lutar até o último dia da minha vida, espero viver bastante, para ver um dia as gerações futuras se referenciarem a um professor. Isso tem que ser uma luta coletiva, onde o professor for respeitado porque constrói algo inédito. Cada grupo nosso tem essa condição. Por favor, Júnior. E nessa construção, ele tem que buscar o quê? Vocês vão falar: professor, não está cansado de falar a palavra significados? Não. E eu quero que vocês se perguntem o tempo todo: isso que eu estou refletindo tem significado? E isso, se as crianças, quais são os saberes que eles têm significado para eles? Quais são as perguntas que eles se fazem? E aí eu vou pedir para o Júnior colocar um professor colombiano. Você pode, por favor, pegar um professor colombiano. Não, você tira um pouquinho esse, minimiza, e já a gente volta para aí. Eu vou pegar um professor colombiano com uma pesquisa que ele fez. Eu não sei se vocês viram essa pesquisa. É uma pesquisa de um professor que ficou 10 anos pesquisando frases infantis. E o que ele queria era saber os conceitos que as crianças tinham. Hoje ele tem um livro chamado A Casa das Estrelas. E ele pega só definições. Quem quiser procurar, chama Casa das Estrelas. Eu estou, inclusive, trabalhando aqui no Brasil um pouco com essa perspectiva, de ouvir falas infantis. E essas falas infantis são muito significativas. São falas de crianças que revelam seu pensamento. Vou pegar um exemplo dessa verbete dele, né? Ele pergunta para a criança assim: o que é, por exemplo, Deus? Né? As respostas, ele tem mais de 50 definições. E ele vai pegando essas verbetes e vai relacionando. E ele vai mostrando o seguinte: qual o sentido disso? Se eu não sei o conceito que você tem, eu vou trabalhar o seu conceito, mas eu não vou trabalhar o conceito que as crianças já têm elaborado. Tem um que é ótimo: o que é sexo? Isso, pode rodar, esse mesmo. Isso, abre, ele achou. Só que você vai rodando que eu vou pegar as definições. Pode abrir grande, pode ir para cima, isso. Vai indo, Júnior, mais. Eu vou mostrar algumas definições para vocês, vocês vão gostar. A feira do livro foi em Bogotá, pode ir para frente. E mais. Só que eu quero que vocês olhem as respostas infantis e vejam como as crianças pensam. E pensem como as nossas pensam. Pode ir para frente. E tem uma lógica. Ele fez isso na Semana da Criança, olha o professor aí. Ele teve 500 definições para 133 diferentes frases colocadas. Pode ir para frente. E agora vamos ver as frases. Primeira, adulto. O que é adulto? É uma pessoa que em toda coisa que fala primeiro dela mesma. Olha que definição. Depois, ancião. Ancião é um homem que fica sentado o dia todo. O que é água? É a transparência que se pode tomar. O que é branco? O branco é uma cor que não pinta. Agora, olha camponês. Um camponês não tem casa, nem dinheiro, somente seus filhos.